sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje falando sobre uma coisa deliciosa, culinária, agrada todos os paladares, todas as pessoas, todas as idades. Não há nada mais democrático do que a gastronomia e do que a cozinha. E claro que para falar sobre gastronomia não poderia ter outro nome referência nessa área em São Bernardo do Campo, Ana Tomazoni. E olha, tenho aqui uma lista, vou até pedir licença porque ela é educadora alimentar, chefe de cozinha, pesquisadora pela PUC de São Paulo, também é empresária, tem há mais de 40 anos um belíssimo espaço em São Bernardo do Campo, Sabor e Saber, onde ministra cursos, aulas, é um espaço imperdível e agora fiquei sabendo que tem uma horta também, inclusive de onde saiu esse chazinho delicioso, Ana. Um prazer. Prazer. Vamos começar aqui, no problema, celebrando o nosso momento, agradecendo aí a possibilidade de estar aqui, né, nesse espaço para falarmos e nos revermos, né, Mariana? Sem dúvida. Celebrando prazer, a vida. Sempre. Prazer em te rever. Obrigada mais uma vez da oportunidade e a você que está nos assistindo. Espero que aproveite, goste e vá lá no nosso espaço nos conhecer. Vou aproveitar. A la vida. Licença, esse é um chazinho de limão siciliano. Por aí já começa a contar tudo, né, Ana? Que a Ana colheu, tem um pé então no meu espaço. No espaço Sabor e Saber, que existe há mais de 44 anos em São Bernardo do Campo, onde é um espaço, a gente pode dizer, praticamente um espaço cultural, né, Ana? Sim, exatamente. Porque ali acontece de tudo. Tem aulas, tem oficinas, você pode ainda tem celebrações, né? Tem a parte de celebrações, né? Se você gosta ali, essa câmera que eu moro, essa é sua. Perfeito. E aí a gente tem essa parte, as empresas, né? Que vêm para, principalmente a parte de RH, para dar um treinamento e lá junto, sempre à mesa e celebrando. É aí que você observa, né, liderança e você observa muitos outros entranhas que no dia a dia fazem a diferença da própria personalidade do funcionário, da pessoa. É muito interessante. Normalmente eles gravam, celebram momentos, né, de conquista de metas, mesmo aniversário, então é um espaço aberto também com essa finalidade, sempre na cozinha. Agora, Ana, como escritora, né, eu puxei por aí porque você inclusive está nós temos aqui são uma série de livros que já foram publicados pela Ana aqui hoje, ela trouxe 3, inclusive um deles do espaço, né, com as principais receitas, que é o livro Sabor e Saber, que ela vai mostrar pra gente daqui a pouquinho. Uhum. E aí tem o diferencial, né, Ana? Se você puder abrir e mostrar para sua câmera, sim, que inclusive tem o QR Code, conta pra gente. Esse aqui é o último livro nosso, né? Tá para sair outro aí, mas por enquanto ainda tá lá nascendo. E o que acontece? Esse aqui é interessante porque ele é mais ou menos antigo, não é tão novo. Ele tem um QR Code e tem um vídeo da própria receita. E o que é interessante é que este aqui é assim como de pesquisa mesmo. Sobre o tema, a gente tem a história do prato, por exemplo, a última que eu fiz, o último artigo que a gente fez, né, o capítulo, foi sobre um carpaccio, aqui que é carpaccio, nada mais porque é verão, é calor. Então a gente trabalhou o conceito, a origem da onde é o prato e eu tenho, para você ter ideia da honestidade, né? Ele tem 2 vídeos no mesmo tema. Então tem desde como até porcionar para fazer um evento para as crianças, quanto que eu como, assim, de quantidades, né? De tipo de categorias. Então tem um pouquinho de cada coisa, mesmo a organização de eventos, são temas bem variados, doce, salgado, prestando atenção nas estações do ano, é bem diverso, bem eclético e aí a gente tem junto, inclusive, a maioria dos temas ao portal do envelhecimento, aonde todo mês, que é da PUC São Paulo, Longe é Viver, e da nossa coordenadora Beltrina Porter, e lá a gente publica essas coisas maravilhosas e boas, que é estar à mesa, tem um pouquinho de etiqueta à mesa também, e dessas
facilidades, né, para o dia a dia e de principalmente saúde. E mesa posta, isso é fundamental, a gente resgatar esse tipo de coisa, sentar, celebrar, é muito especial. Espero que não tenha nenhuma IA que possa interferir nisso, Sim. né? E aí daí mesmo já vem o nome, né? Sabor e Saber, porque geralmente todos os conteúdos que a Ana faz não é só essa questão da receita em si, né? Tem todo o porquê, a história, né? O conceito sempre agrega muito, né? Então, Mariana, é isso que eu digo. Se você, por exemplo, a gente tem, qual é o principal, posso falar, da escola, qual o principal curso nosso lá? É o dia a dia. Então, é um dia a dia porque a primeira aula já tem uma receita francesa, sabe? Então, a primeira aula são as bases de cozinha, então qual o segredo do chefe e como que aquela segredo do chefe, dia a dia, bases de cozinha, e tudo isso é um discorrer até. Nós vamos para a França, fazemos uma sopa de cebola assim inesquecível, com legumes. Então, principalmente quem tem seus bebês, aprendem o que é comida de verdade, o que é trazer, o que é um congelamento de verdade para nos facilitar, né? Aonde que tem todos esses aromas que é absolutamente da nossa mãe terra, nada de industrializado. Então é toda a diferença. Aí eu digo assim, se você pensa que veio aqui para uma receita, também a receita vai ser apenas um detalhe, porque o que é realmente é o sabor e o saber. Então é o saber o porquê que você está cozinhando. E o que é interessante é toda essa harmonia de nutrição, que a gente inclusive tem parceria com médicos, com nutricionistas, né? A gente tem até aqui da região a doutora Gislene Rocha, nossa parceira também lá. E tudo isso nos dá embasamento de outras falas, de outras palestras. A gente tem mais de 15 chefes na sua especialidade, um especialista em sushi, né, outro de panificação, de doces decorados, né, aqueles bolos de andara, a parte toda de confeitaria. Então há uma diversidade bastante grande e sempre voltando para isso, principalmente vivências e as práticas, né? Isso é fundamental. E uma estrutura, né, Ana, que é muito importante. Sim. A gente colocar a estrutura que a escola oferece também para as pessoas que vão ali passar algumas horas, né? Você conhece, você sabe. Conheço bem, é uma estrutura realmente, até, né, de todas as bancadas, uma estrutura profissional para quem quer se dedicar. Agora, Ana, você falando... Para quem não quer também, né? Vai lá festejar. Sai muito mais barato festejar o aniversário do marido, né? Para trazer amigos. São momentos inesquecíveis. E aí, principalmente, a última empresa até deixou rolar um vinhozinho no final. Olha, mas aquela alegria, aquele prazer. Então, eu falava... Como definir este momento? Né? E eles arrumaram a mesa, eles fizeram a mesa posta. Então é o começo ao fim, desde, sabe, o início do alimento, a higiene, a manipulação ali, até o grande banquete numa equipe. É um trabalho realmente de equipe, é fantástico. É inexplicável. Agora, Ana, você falando não tem como não chamar a atenção, né, a paixão que você fala. Eu tenho o prazer de te conhecer há mais de 20 anos, inclusive a gente conversava sobre isso nos bastidores, e sempre foi a mesma coisa. E eu te pergunto, da onde vem, né, toda essa paixão pela culinária, pela gastronomia? É uma coisa que você sempre está reinventando, sempre está buscando coisas novas, tendências novas, receitas novas e está criando. E cada vez que você encontrar a Ana Tomazoni, você vai encontrar ela com uma receita diferente, como hoje, por exemplo, com esse chá de limão siciliano. De onde vem toda essa paixão, especial, esse amor? Eu acho que é realmente das raízes, né? Que são os nossos pais, os nossos avós. E você veja, ela me perguntava assim, Ana Tomazoni, me fala, né? Esse Tomazoni é do meu grande parceiro de 52 anos, que está sempre conosco, sempre aí acompanhando, supervisionando, apoiando. Então eu sou aquela pessoa, né? Trabalhos voluntários.
Deus do céu, vou pôr uma faixa gigante, né? Então, porque eu sou toda paixão, né? Aquela coisa do humano mesmo, de trazer, de conquista, e tudo com o alimento, sempre pelo bem, pelo bem-estar, né? E principalmente nos dias de hoje, nunca se falou tanto, né, no alimento. E a gente fala isso, essa mesma brincadeira há 40 anos, me desculpe, né? E todo aquele tempo de responder. Esses dias me mandou um senhor que, para você ter ideia de família, de São Bernardo, de 1997, uma reportagem em que eles faziam fondue e a etiqueta à mesa da fondue e as dicas que davam de pôr, desde montar a mesa aos rechauds, as diferenças. Aí ele falou, não, Tomazoni, eu vi você escrever na folha do ABC, a parte de memória da nossa querida, a gente escreve lá na AME, né? Amigos da Memória de São Bernardo do Campo, e que eu faço parte também, muito orgulhosamente. E escrevi um artigo falando da nossa casa, como que aconteceu o São Bernardo, né? Então é justamente de outra raiz que a gente vê que lá era um italiano, que era um orquitófilo, que era uma associação de orquídeas. Olha, uma associação de orquídeas que virou uma escola de gastronomia. Então eu conto isso na minha escrita junto ao jornal. E essas raízes, então, é justamente isso. Hoje eu faço parte também, nós temos um local no estante do Brasil Itália, e que foi um convite. E assim, mas o seu nome, Ana Maria Ruiz, R-U-I-Z, Tomazoni, espanhola. Aí eu tive o privilégio, porque eu tenho o meu Ana Tomazoni oficial e tenho Sabor e Saber Gastronomia. Então, no Ana Tomazoni oficial, agora em fevereiro, minha mãe fez aniversário, aí eu fiz uma homenagem, pedi licença. Vocês que são os nossos seguidores, eu posso rezar uma Ave Maria em espanhol, que a minha mãe rezava pela manhã, abençoando a nossa caminhada? Então, essa coisa da onde vem o Claudinei da nossa revista Merck News e todos um companheiro aí muito especial que a gente teve por várias edições do nosso Merck Cuca, que também, né, aqui do nosso grande ABC, é uma pessoa, um jornalista fantástico. Ele fez uma reportagem incrível conosco, falando do sal, como que a Ana Tomazoni, quem passa na nossa escola, abençoa a comida a hora que vai pôr o sal. Que quantidade de sal, né? Porque se pôr a mais ou a menos, e a vida é justamente isso, né? Precisamos ter aquele bom senso de começar pelas nossas raízes, pelo nosso bom senso, né? Bom senso de parar um pouquinho com o nosso celular naquele momento, ter esse momento de olho no olho tão gostoso. Mariana tá tão diferente, tão linda, né? Me conta dos filhinhos. Então é isso, gente, esse envolvimento, essa coisa de amizade, de conquista de pessoas. Então eu preciso de pessoas. E é isso que da onde que a gente vem? É dessa espanhola de fazer acontecer, de paixão pelo que faz, de acreditar pelo que faz, e principalmente como começamos em 1982, vamos dizer, né? Mas é isso aí, uma professora do estado que as pessoas falavam, escuta, eu sempre levava um docinho, né? Um chocolatinho, ai que delícia! Chocolate, imagina, olha, nós chegamos a fazer 6 toneladas de chocolate, quando eu pedi exoneração do estado para cuidar dos 3 filhos, né? E fazer alguns doces, algumas coisas que se tornou algo assim, o chocolate caseiro. E a palavra empreender, trazer conosco. Gente, eu conto para vocês, por exemplo, essa história do Carpaccio, ou a história do dia a dia. A gente não segura a receita, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Tanto é que estamos com a escola até hoje. E tudo isso que a Ana traz pra gente é justamente todo esse intimismo e todo esse conhecimento, é o que você encontra no espaço Sabor e Saber, né? É como se fosse uma casa, porque tem alguns espaços, é muito aconchegante. As pessoas que passaram
pela escola, né? Tem muita gente em outros países, né? Que fazem curso, né? Tem um pizzaiolo na Alemanha, por exemplo, que vem, mas eu comprei um sapato tão bom por aqui, eu tenho ele até hoje, tô passando pelo Brasil, mas vim aqui para dar um abraço em vocês, pegar mais um sapato. Olha, minha filha tá com um chefe estrelado, trabalhando em Portugal, né? Que a gente também tem um trabalho junto lá de escrita e com a Rede Sem Fronteiras, que eu gostaria depois de falar. Então é isso, é essa coisa do empreender, não só para mim, mas empreender para a pessoa, para ela acreditar nos sonhos dela, para ir para frente, para, sabe, de fazer acontecer. E nós tivemos restaurante muitos anos em São Paulo, também na praça de alimentação de um shopping. Então é toda uma bagagem que a professora vai ali alinhando. E para se ter ideia, a Ana, claro, quando a gente fala de gastronomia, quem já é um pouco mais maduro não tem como não lembrar da Ofélia. Sim. Né? A Ofélia virou praticamente uma entidade, assim, tamanho foi o nome, né? 30 dela. anos de Band, né? Transcendeu gerações, né? E a Ana teve o prazer de muitas vezes participar ao lado da Ofélia. Na cozinha maravilhosa da Ofélia. E isso, gente, é isso. Uma das outras coisas que eu também sou discípula e aprendo muito, porque a gente é uma troca, sabe, por onde a gente só aprende nesses convites que se recebem. E nós estamos já há alguns anos como membro da entidade Rede Sem Fronteiras, que é uma entidade cultural onde não só escritores, mas todos ligados à cultura, né? Pode ser música. Eu, por exemplo, sou uma humilde escritora, né, que tem algumas escritas, porque tem pessoas magníficas lá, muito talentosíssimas, mas eu tive o prazer aí em mais de 60 livros, né, antologias. Estamos juntos aí como membros, aprendendo sempre com a Rede Sem Fronteiras. A gente tem orgulho de dizer a sede em Portugal, e por uma carioca, né, de Andréia Portugal, uma mulher assim, belíssima, para compartilhar também e abrir. E posso contar só uma coisa? Essa Rede Sem Fronteiras agora, ela tem 13 anos. E aí, o que acontece? Chega um ponto que ela abriu tanto em vários países e hoje está criando braços. E aqui agora, no dia 10 de março, que nós estamos no ano de 2026, nós vamos fazer parte de um núcleo, Mariana, aqui eu faço parte da diretoria e a gente não tem nada para fazer de agenda, sabe? E aí temos agora na Assembleia Legislativa, no dia 10, a posse oficial do núcleo de Rede Sem Fronteiras São Paulo. Existe mais de 20, terá em todo o Brasil, tem muitos brasileiros, muito, mas que aí tem as Américas, tem Europa, várias entidades mesmo. E aí eu gostaria de dizer que eles têm várias coleções de antologias, e uma dessas, e a gente já está na quarta... Esse aqui é o volume 2. Eu trouxe o volume 2, por quê? Porque eu tenho da Ofélia, que nós estávamos falando. E a Ofélia foi uma ícone mesmo. Eu tenho contato com a filha dela, porque eu continuo com as culinaristas. Eu tenho o prazer de dizer que eu fiquei por 6 anos e criamos o Dia da Culinarista, 9 de dezembro. Levamos lá, a Band estava junto, a Gazeta estava junto no Dia da Culinarista eu sou meio jurástica, viu? 1986, o Dia da Culinarista. E aqui, então, as fotos do Dia da Culinarista da Ofélia conosco, da Cidinha, que acompanhava. Aqui tem várias, a Nina Horta, que era uma grande escritora, também jornalista crítica, né? Então, aqui nós temos, olha aqui, a turma toda. E eu tive o prazer aí de deixar uma homenagem imortal desta nossa querida Ofélia, olha aqui, ó, como uma mulher extraordinária. E assim, todo ano a gente documenta isto, fortalece essas mulheres do mundo, e cada uma numa área. Eu sempre na área de gastronomia.
Então não é uma beleza, não é como eu tenho de celebrar eternamente essa vida, né, de tantas aberturas junto ao alimento, porque aí eu vou aproveitando, eu não deixo a Mariana nem perguntar, nossa, que horror, que mulher. Não precisa, pode falar, por favor. Aqui eu tenho uma tese de doutorado, Educar com Alimento, que é a nossa missão. E nessa missão de educar com alimentos, aqui já tem um pouquinho diferente, por quê? Nós temos de 2017, me ajuda aqui, Mariana, só para abrir um pouquinho. Esse daqui, a gente tem todo o contexto do porquê do doutorado, da nossa pesquisa e da nossa tese, né? Porquê que eu sou uma educadora e com alimentos, da justificativa naturais, de preferência orgânicos, e temos as hortas que visitamos, aquelas coisas todas, e um capítulo de Slow Food Brasil, que a nossa escola é uma das sedes do Slow, por acaso eu abri, de que temos a terra madre, que cada país tem a sua terra maravilhosa, e é disso que a gente fala, por isso que eu faço questão de, na escola, quem nos visita, ser os primeiros degraus, ser recebido com uma horta pedagógica, identificando a hortelã, o manjericão, né, a série de caputinas coloridas que dão as flores comestíveis, a beleza para o nosso prato, e assim a gente vai educando, né? Agora mesmo tinha uma pessoa sendo entrevistada, uma criança, e tomou um chazinho de limão siciliano, e aí mostramos a folha, explicamos o segredo de fazer o chazinho. Então é isso, para isso que a gente veio. Não somos passadores de receita, né? Somos passadores de qualidade de vida. É assim que o Slow Food prega e trabalha com os agricultores que nos ensinam a riqueza dessa terra madre, né? Cada um com o seu país. Eu sou uma defensora, principalmente aqui da Mata Atlântica, do nosso bioma, né? Do nosso Agrumichama, do Cambuci, e aonde eu vou, eu me levo mesmo, e gosto muito da nossa mãe terra e natureza. Então, eu defendo isso, mas com receitas, principalmente com receitas da televisão, com crianças, com netos, com muitas das nossas passagens, e aqui eu conto os nossos projetos com outros profissionais, como os médicos, a importância de uma mãe grávida, saber o que ela se alimenta, como se alimenta, porque quando a gente é um bebê, não, o que eu vou pôr, como eu vou fazer, e como será essa papinha? Então tudo isso a gente também teve um projeto lá muito especial, com essa orientação de especialistas, lógico, desde a pediatra a nutricionista, né? Então, a gente conta um pouquinho dessas nossas vivências juntos aos alimentos, aqui com Educar com Alimentos. É essa a nossa tese e passagem aí desse nosso compromisso de vida e de celebração e agradecimento, graças à vida que me ha dado tanto, né? De abençoar a comida, de abençoar as pessoas. Então, isso vem da mãe espanhola, do Abuelito, e que adorava de manhã folhear o jornal, e o Diário do Grande ABC. Gente, quantos anos eu escrevi para o Diário do Grande ABC, respondendo porque imagine que nessa época não tinha nada, né, de internet. E, por exemplo, a nossa escola tinha os micro-ondas, então uma grande companhia japonesa. Pode falar o nome? E aí a gente tinha todos os micro-ondas lá, eles ganhavam um cupom quando compravam e iam à nossa escola para ter como manusear esse aparelho. Porque não existia, gente. É impressionante. Será que é verdade? É verdade. E a gente tinha uma coleção de modelos, porque trocava toda hora, né? E aí ia, levava o marido, depois voltava para fazer cursos. E aí foi também fortalecendo. Para aprender a usar o micro-ondas. Exatamente. Aprender a usar o micro-ondas. Ganhava um cupom. E assim a nossa história, dentro da pedagogia e da interdisciplinariedade, e uma palavra que eu ainda não falei, não sei por que não falei, a pedagogia
intergeracional. Então, a grande diferença na escola, mas é assim, incrível, é um poder que tem do relacionamento entre as fases da vida. Então vai o avô ou o neto, ou vai o pai com a mãe, ou vai a mãe com os filhos, enfim. Japonês, então, no início iam até a família para aprender algumas coisas, etiqueta mesa, a gente atende, né, para essas aulas, a aula de... Enfim, o que é esse trabalho intergeracional? É justamente a valorização. Quando ele está fazendo aquele tema, aquele prato, quanto que ele me ensina aquele idoso, aquela pessoa que já tem experiência e aquela criança. Que bonitinho, porque hoje, como a gente tem internet, a linguagem é outra. A criança sabe tudo, gente, hein? Quem é apaixonado pela alimentação, com esses programas, é o dia inteiro você tem receita na TV, é o dia todo, é ou não é? Sem dúvida. Então, não tem qualquer capítulo, tem gente fazendo, misturando, ela é artista de TV, ele é cantor, todo mundo faz a sua receita, que bom, né? Só que é uma pena que as pessoas não entendem que o alimento é para nutrir-se, entendeu? Além da satisfação, você tem de pensar no teu amanhã, na tua nutrição, né? Pode dar umas escapadinhas, né? Ai, que delícia, um chocolate é alimento. Mas com coerência, não é comer, não é verdade? 4 pizzas, né? Tá assistindo o jogo, vamos lá, chama lá 4 pizzas. Então tudo é o bom senso, critério, é alguma coisa de nutrir-se, de te tornar melhor, né? Porque essa máquina aqui é única, então não pode deixar ela adoecer, né? Tem de cuidar muito bem, muitas frutas, verduras, legumes e procura estes verdinhos, essas coisas. Ai, verde, olha, minha filha é vegetariana, ela, meu Deus. E as crianças, antes, adoravam com os bebês, você vai passar nessas fases todas. Meu Deus, agora não querem saber do verdinho. E como recompor isso, né, nas escolas? Há um trabalho enorme de legislação, por isso que eu faço parte também, como conselheira voluntária, do CONSEA, que é o Conselho Municipal, inclusive de São Bernardo do Campo, né? De alimentação e nutrição. Então, o que acontece? Ali o trabalho de São Bernardo do Campo é modelo, é muito enriquecedor. Quanto que se consomem ali de alimentos orgânicos para aquela escola, o respeito que se tem por toda a parte de intolerância, sabe, Mariana? Daquelas crianças, é bonito. Eu fui conselheira também em São Paulo do Conselho de Alimentação Escolar, que é alguma coisa maior, né? Na cidade de São Paulo. E ali, e nas nossas também, mas eles têm num compartimento a foto da criança e o que ela tem de restrição, a foto da criança. E é assim, com glúten, com lactose, a linguagem é outra hoje, gente. Então vamos respeitar, mamãe, papai colaborem com essa intolerância, sabe? Então é muito de educação e é tempo de aprender sempre. Então esta vovozinha continua no banco da escola, né, seu Tomazoni, fazendo seus cursos nos dias vagos à noite, com um MBA aí de qualidade de vida e longevidade, para ouvir outras vozes, para trocar, né, Mariana? Como é interessante. Sempre é isso que você sei trouxe. Que nada sei. Então, essa coisa de você se perguntar, meu Deus, o que eu posso melhorar, né? É o seu colesterol que foi, o que aconteceu? Então, cuide desta máquina sua, tão divina e única, né? Seu corpo fala, ouve, não tem médico, não, é importantíssimo, sim. Mas é você que sabe de você, né? É muito importante. Agora, Ana, tem mais um ponto que a gente tem que trazer. Você trouxe a Rede Sem Fronteiras, mas tem também um outro evento que você vai participar, que é o Cozinheiro Sem Fronteiras, que vai acontecer um pouquinho antes do Rede Sem Fronteiras, também em março, na primeira semana. Me conta como é isso. São cozinheiros, então é a primeira vez que o Brasil cedia um evento como esse? Não, já teve outras vezes. Já teve? Porque é bastante... É bem antiga também. E você é uma das diretoras também? Eu sou uma das diretoras também. E nós vamos ter de 5 a 9, agora de março, o Gourmand, e aonde nós temos confirmado 26 países, né? O presidente é o professor Celso. E aí o que tem
cada chefe, nós teremos aulas com esses chefes, eu serei uma. Eles me tiraram da brasileira, eu com a minha biodiversidade, com meus... Nossa, onde eu vou, carrego minha bandeira, gente, coisa maravilhosa que é esse Brasil tão diverso. Me colocaram na Itália, não sei porquê, né? E a minha sugestão, entre muitas outras, foi... Porque eu vou dar uma aula, né? Primeiro são as aulas com esses chefes. Então terá uma semana de aulas. O meu vai ser um tiramisu brasileiro, né? Aí, aquela invenção daquele tiramisu cheio de segredinhos. Mas fica tranquilo que eu vou gravar isso no passo a passo e você vai olhar lá no Sabor e Saber Gastronomia e pegar todas as dicas desse tiramisu brasileiro. Saborosíssimo. Até o chefe, ontem nós estivemos lá para ver as retaguardas do hotel, onde será que vai ancorar no centro de São Paulo. Tudo isso. Então tem cada chefe dará a sua aula dentro do seu país, falando da sua cultura. E depois, no final de semana, no sábado, nós teremos um grande banquete, um jantar, feito por ilhas no hotel, que foi ser criado, a minha será italiana, e eu ficarei com uma italiana, a Paola Tedeschi, uma senhora que eu estou só aprendendo. Eu fico assim, meu Deus, que coisa estar com a Paola. A Paola é um pouquinho mais velha que eu, mas uma professora assim, modelo de saberes e de cultura muito interessante. Então terá esse grande banquete, o convite, teremos alguns convites à venda, porque será muitos convidados, autoridades, né, que virão desfrutar aí desse. Eu convido você, nós podemos depois deixar o contato da escola e você pode nos procurar para esse convite lá, para esse grande banquete internacional, conhecendo os chefes, degustando coisas de vários países e com a melhor qualidade. Ontem eu fui conhecer os bastidores deste hotel. Mariana, que fantástico, que cuidado de temperatura. Então hoje, como essa parte nutricional, eles estão respeitando muito mais, né? E o Brasil está à frente aí, eu tenho viajado por esse mundo de tirar o chapéu, sabe? Tem muitas coisas boas, orgulhosamente falando, desses nossos saberes e dessa nossa legislação. E um deles, né, principalmente, é o Guia Alimentar da População Brasileira, que existe o guia também infantil, né? O guia tem do adulto e tem do infantil de 0 a 2 anos, muito interessante e é importante. Você pode baixar gratuitamente esse guia alimentar e precisando, olha, de algumas dicas, mesmo que eu não atenda na hora, deixa seu telefone, seu recadinho que eu retorno com o maior carinho. E vamos deixar também o endereço da escola, não é mesmo, Ana? Vamos deixar mais uma vez, reforçar o arroba e o contato. Sim, o contato, atenção, meu contato com aquele 17, se eu pode me ajudar, o telefone da nossa escola, eu não sei de cor. Pode ser o arroba? Arroba Sabor e Saber Gastronomia, onde a gente tem o site, um blog com muitas receitas, você pode nos procurar lá. E mesmo o telefone, né? As pessoas... E o endereço, Ana? Porque a gente... Euclides, São Bernardo um espaço do maravilhoso, as pessoas têm que ir conhecer. Obrigada. Qual é o endereço? Avenida Senador Flacker, 534. E a gente tem uma mesquita próxima, né? Temos o Colégio Eburix em frente. E ali estamos para informá-los, recebê-los, trocarmos informações com o maior prazer. E com novos cursos esse ano, que o Tomazoni deu aqui a dica para a gente nos bastidores, a gente não pode esquecer, não pode deixar de falar sobre esses cursos mais enxutos, pockets, digamos assim, não é mesmo? Sim, mais rápidos. Exato. Como funciona? Então, nós temos ali a parte toda de capacitação, né? Capacitação para o mercado de trabalho, para os futuros talentos. Nós temos capacitação, esta coisa com módulos, né, do dia a dia. Nós temos para a confeitaria, inclusive somos procurados até por padarias, né, que gostam de treinar partes de equipes. E sempre é bom ouvir o outro, né? Diferente quando você vai para uma escola de gastronomia do que ter alguém lá, né,
próximo. Então, sair nos adequando às novas linguagens, legislações, para servi-los. Muito bem, olha só, uma delícia esse bate-papo, não é mesmo? Uma pena que tem que terminar, mas a Ana vem outras vezes. Eu só quero voltar outras vezes, falar de projetos nossos educacionais, aí nos anos 1998, que eu tive orgulho de, no governo junto à prefeitura da Dona Laerte e do Dr. Maurício Soares, criarmos a Faculdade Aberta da Terceira Idade. E nessa faculdade, que tem até hoje, que é maior orgulho, é um momento assim do pessoal ter essa troca não só de conteúdos culturais, de passeios, é uma coisa que eu gosto sempre de estar aí lembrando e fazendo. Fiquei lá por quase 20 anos, né? Fizemos desde calendário das mulheres, não só receita, eu levava meu micro-ondas para lá, então eu dava nutrição, gastronomia. Olha, foram 20 anos assim de muito, muito orgulho, e aí a gente deixou um pouquinho para estar em outras aulas também, em outras partes do mundo, mas eu não posso deixar de mencionar a Faculdade Aberta da Terceira Idade, que tem uma proposta curricular diferenciada, que você vai estar atualizada, vai se divertir, vai ter muitos amigos e muitas trocas. Vale a pena. Viva a FAT, né? Ana Tomazoni, no podcast Câmara São Bernardo do Campo de hoje. Esse papo foi uma delícia. Ana, sempre muito obrigada. Vida, a você, a sua saúde. E viva São Bernardo, né? Que Deus abençoe nossos governantes e as nossas pessoas, todas que fazem parte aí e acreditam de dar o seu melhor para um amanhã melhor. E você, o que está... Olha, eu gosto muito de lembrar do Diniz. E você, o que está fazendo aí para ter um mundo melhor, uma cidade melhor, uma cidadania, uma biodiversidade? O que você colabora para essa natureza, desse bioma da Mata Atlântica que você está dentro dele? Atenção! Vem lá estudar com a gente. Até o próximo episódio.